E a gente tá no ar com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. A gente tá ao vivo, em formato também de videocast para você assistir e ouvir a hora que quiser, em qualquer lugar do mundo. Vem com a gente conferir uma análise dos principais fatos políticos do nosso país aqui no Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, vou com você pela próxima uma hora, muito bem acompanhada pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Vamos para mais um episódio. Bora, Nara Lacerda! Começando mais uma semana. Igor, quem tá com a gente hoje na bancada? Olha, nessa semana, nosso comentarista fixo aqui, que muito nos alegra em recebê-lo mais uma vez, Valério Arcari, muito bem-vindo. Muito obrigado, Igor. Um abraço para toda a produção e para você também, Nara. É isso, vamos juntos então, muito bem acompanhados. É muito bom ter o professor aqui ao nosso lado, e você que está aí do outro lado já sabe, pode acompanhar o podcast 3x4 das redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X, e a gente também está nas principais plataformas de streaming, YouTube Music, Deezer, Spotify. Você pode ouvir a hora que quiser, mandar sua mensagem, fazer o seu contato. Nas últimas décadas, o debate sobre a maconha no Brasil saiu do campo da simples proibição e da demonização para a conversa acadêmica e científica sobre os benefícios que a cannabis pode trazer para a saúde. Muitos países já avançaram na regulamentação desse uso, inclusive o Brasil, mas a gente ainda tem muitos empecilhos, muitas restrições, inclusive econômicas. No livro As Flores do Bem, o neurocientista Siddhartha Ribeiro aborda a história, os benefícios, as comprovações científicas do uso da cannabis para a saúde no tratamento de doenças como epilepsia, autismo, câncer, depressão, ansiedade, Alzheimer e Parkinson. Siddhartha também critica a separação que a sociedade faz entre o uso medicinal e os usos recreativos da maconha e analisa o impacto da proibição aqui no nosso país. Portanto, com o objetivo de desmistificar preconceitos e promover um debate informado sobre a cannabis medicinal, conversamos com o próprio Siddhartha Ribeiro, a quem aqui estendo meu abraço. Um prazer enorme recebê-lo, Siddhartha. É uma honra, uma satisfação. Seja muito bem-vindo ao 3x4. Obrigado, Igor, Nara. É um prazer estar aqui com vocês para conversar com o Valério. Legal. Siddhartha, para começar o debate, assim, bem na gênese do debate, queria que você explicasse para a nossa audiência as diferenças entre na cannabis, o que é utilizado para fins recreativos e medicinais. Como se distingue? Hoje existe um discurso que diz que uma parte das moléculas da maconha é medicinal e as outras moléculas não seriam. E isso não é verdade. Na verdade, as centenas de moléculas que são contidas na maconha, seja nas flores, nas folhas ou mesmo na raiz, tem uma série de aplicações terapêuticas e que podem sim, são muito utilizadas para recreação. Então, hoje o Brasil vive uma situação curiosa, que é cerca de 3 quartos da população são a favor do uso medicinal da maconha. Então, por exemplo, a pessoa poderia usar maconha para lidar com uma certa dor, mas a mesma quantidade de pessoas, em torno de 3 quartos, acredita que não é legítimo, não deveria ser legal utilizar a maconha, por exemplo, para ouvir música. Então é um contrassenso, né? Para você lidar com uma dor pode, mas para você ouvir Maria Bethânia não pode. Pois é, e a gente fica sempre tentando entender melhor esse debate, quais são os aspectos sociais, políticos e morais. Queria conversar um pouquinho com você sobre esse tema, Arcari. Existe a questão da guerra às drogas, muito evidente no Brasil. A proibição da cannabis, você acha que impacta a sociedade e reforça esse discurso da guerra às drogas? Quem é mais prejudicado por esse tipo de política e por esse tipo de ação da nossa sociedade? A imensa maioria da população brasileira é prejudicada, embora não tenha plena consciência. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos uma tragédia humanitária, que é o fato de que o Brasil é um dos 5 países do mundo que mais prende o seu próprio povo. Nós já temos uma população carcerária que superou os 750 mil pessoas. Isso decorre do fato de que a criminalização
do uso de psicoativos, em primeiro lugar, da maconha, ou seja, a demonização do comércio de uma substância que é consumida por milhões e milhões de pessoas para diminuir a sua dor, porque estão, e é fácil compreender por quê, em sofrimento psíquico intenso. E o outro lado desta tragédia social é a perseguição da juventude negra, e que é manipulada por organizações criminosas que têm o monopólio de um produto proibido. Então esta ilegalização, ela é legitimada pelo discurso da guerra às drogas, mas é um arcaísmo, é uma anomalia. Estamos muito atrasados. E, infelizmente, mesmo o uso estritamente terapêutico é dificultado numa escala, porque é difícil, porque é caro, porque é inacessível, porque não se respeita a produção nacional. Então, tudo isto é uma verdadeira tragédia que já passou o tempo histórico, tem que acabar. Siddhartha, aproveitando esse gancho que o Arcari nos deixou sobre um componente racista e de controle social na criminalização do uso da maconha, mesmo na área da pesquisa acadêmica, o uso da cannabis, eu queria te escutar um pouquinho sobre esse histórico de criminalização da cannabis. A partir de quando ele se dá? Como que se constrói esse rito da cannabis como uma oferta da natureza, uma planta à disposição na natureza para uma planta proibida? Igor, a pergunta é boa e tem a ver com aquilo que o Arcari chamou de arcaísmo. Então, a gente hoje tem uma proibição global de certas substâncias que tem a sua origem há quase 100 anos atrás. Entre os anos 20 e os anos 30, se criou um ambiente internacional, especialmente a partir dos Estados Unidos, para criminalização dessas drogas, para demonização dessas drogas, que tem como contrapartida a glorificação de outras drogas. Então, as drogas que são vendidas nas farmácias, as drogas que são vendidas nos bares, elas são glorificadas nessa sociedade. E as pessoas podem ter uso problemático delas sem serem mal vistas na sociedade, porque são substâncias consideradas ok. Né? E as outras substâncias demonizadas, basta a associação a elas para que a pessoa fique estigmatizada. E é muito evidente, estudando a história da proibição da maconha, que as principais razões foram razões políticas racializadas. Foram razões que, seja nos Estados Unidos, contra negros e mexicanos, seja no Brasil, contra a população afrodescendente e mesmo indígena, houve uma estigmatização social a partir de certas práticas, né, que no caso do Brasil, junto da prática do consumo da maconha, do pito de pango, né, que a primeira vez que foi criminalizado já foi em 1830, mas foi realmente criminalizado a partir da iniciativa global dos Estados Unidos, você vai ver que são hábitos que estão associados à capoeira, ao candomblé, ao samba, várias práticas afro-indígenas que foram criminalizadas na mesma época. Até hoje, a guerra às drogas, ela não é de fato uma guerra contra substâncias, mas guerra contra pessoas que usam substâncias. Então, uma guerra contra certos tipos de pessoas, né? E a gente sabe muito bem, basta ter olhos para ver, para compreender que no Brasil a guerra às drogas é uma ferramenta estatal de matar gente pobre, preta, periférica, né? Uma pessoa de classe média branca presa encontrada com quilos de maconha, ela dificilmente vai ter qualquer tipo de problema, vai ser considerado um usuário. Enquanto que uma pessoa, até recentemente, até a definição de um critério objetivo para a definição da separação entre usuário e traficante, até recentemente uma pessoa com 2 baseados, sendo preta favelada, podia ser considerada traficante e ficar na prisão muitos anos. E isso aí na prática acontece todo dia. Na prática acontece, inclusive, coisa pior, pena de morte, tortura, a gente sabe disso, né? Então a guerra às drogas é um instrumento ideológico para que a polícia, para que as forças de violência do Estado possam matar a gente pobre. Isso é assim no mundo inteiro. E também
uma ferramenta geopolítica, porque permite a intervenção de países dominantes sobre países dominados com base nesse argumento. E Siddhartha, voltando para a questão do uso medicinal, no livro Flores do Bem, você faz uma comparação que eu considerei impressionante, assim. Você compara o uso, né, a cannabis medicinal à revolução semelhante à dos antibióticos. E eu queria que você explicasse um pouquinho essa comparação, no sentido de quais são os principais paralelos que a gente faz com essa revolução para a saúde pública, para a saúde em geral, que os antibióticos trouxeram e com a revolução possível que a cannabis pode trazer para a gente. Essa comparação, eu apresento ela no livro, mas ela nem é da minha... Não fui eu que imaginei isso pela primeira vez, isso foi proposto já há bastante tempo pelo Lester Greenspoon e outras pessoas. Eu trouxe essa discussão para o Brasil porque acho que a gente precisa, sobretudo no campo da esquerda, tornar as ideias mais bem fundamentadas, para a gente não cair na esparrela, às vezes de se alinhar com uma posição conservadora por falta de conhecimento. O que aconteceu entre os anos 20 e os anos 40 do século 20 em relação aos antibióticos? Uma classe de substâncias, né, na verdade várias classes, depois se descobriu, com ampla indicação, com aplicação para muitos micro-organismos diferentes, essas substâncias surgiram, se tornaram disponíveis pela indústria e se tornaram rapidamente aplicadas em grande escala. Por quê? Porque eram muito baratas. Então é uma combinação de muita utilidade, múltiplas indicações, com um custo de produção muito baixo. Isso revolucionou a relação do ser humano com muitas doenças diferentes, reduziu drasticamente a mortalidade infantil no planeta, junto com o melhor saneamento, né? E, claro, gerou também outros problemas, porque o antibiótico mal utilizado gera problemas, né? Como tudo pode ser mal utilizado também. Mas foi uma revolução importante por causa do baixo custo e das múltiplas indicações. Essa é exatamente a situação da cannabis. A cannabis tem baixíssimo custo de produção, qualquer pessoa pode plantar em casa e obter um óleo de ótima qualidade. Não é difícil fazer um óleo de ótima qualidade em casa, mais difícil fazer uma muqueca bem feita do que fazer um óleo de cannabis com extração caseira. De fato, com certeza. Né? E é uma coisa que é da nossa história, é da nossa ancestralidade. A maconha foi talvez a primeira planta a ser cultivada há 12 mil anos atrás. Então, é uma dádiva da natureza que foi muito melhorada pelos nossos ancestrais. Então, ela é barata, muito barata, cresce fácil, adora sol e água. Mas, ao mesmo tempo, ela tem múltiplas indicações, ela tem muitas propriedades anti-inflamatórias, que diminuem a percepção da dor, que desincronizam neurônios e impedem oscilações aberrantes. Então, por muitas razões que são bioquímicas, a maconha tem múltiplas indicações. Não é uma panaceia, não serve para qualquer tipo de doença, nem para qualquer tipo de doente, mas serve para muitas pessoas com muitas condições diferentes. Ou seja, um remédio muito bom e muito barato para muitas coisas. É claro que a indústria está em pânico. É claro que a indústria não quer que as pessoas plantem em casa, ou muito menos que o SUS permita esse funcionamento via farmácias vivas, via fitoterapia de baixo custo. O que querem é que o SUS compre remédio importado bem caro. Essa é a proposta dos conservadores para esse mercado. Agora, a Kari, nessa esteira, e o Siddhartha já nos deixou alguns caminhos, o álcool, o tabaco foram legalizados, estão aí, vai ao supermercado, vai a um posto de gasolina, qualquer birosca de esquina você encontra com facilidade. Por que você acha que a maconha se tornou esse símbolo de defesa da moralidade no Brasil? Na verdade, lembremos que com a lei seca nos anos 20, em determinado momento no pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, existia uma onda mundial reacionária contra o consumo de todas as substâncias que produziam estado alterado de consciência. Então nós podemos dizer que há um fenômeno que atravessa a história, que é ação, transformação e reação. O século XX ele se inaugura com uma promessa de progresso, de prosperidade, que passava também pela expectativa e esperança de que a universalização, na época, do acesso à escola primária ia permitir uma geração mais educada, mais racional, menos dominada pelos
fantasmas dos séculos, o obscurantismo, a obtusidade dos séculos anteriores. Então, esta tendência à urbanização, a passagem do mundo agrário para o mundo mais urbano, com mais instrução, isso tudo dividiu as classes dominantes, o setor das classes dominantes. Ela reagiu furiosamente, não somente contra a ascensão do movimento operário, sindical e popular e a esquerda, e as ideias socialistas, os primeiros partidos que tinham representação em parlamentos, nas sociedades europeias, mas inclusive contra o liberalismo. A classe dominante se dividiu a um setor muito reacionário que defendeu que a mente humana tinha que continuar aprisionada aos limites do que era o domínio das grandes instituições religiosas e os profissionais do atendimento à dor psíquica, que eram os pastores, eram os padres. Sim. Então nós temos uma reação, em primeiro lugar, dos setores mais obtusos, reacionários, arcaicos. É uma anomalia, repito, do ponto de vista do desenvolvimento histórico, todas as obstruções que se fizeram, esta luta para que o espírito humano tenha uma experiência mais plena da vivência, que significa emancipar-se da dor. Evidentemente, assim como numa escala limitada, o consumo do álcool, ou o consumo do tabaco, ou o consumo de psicoativos alivia a dor e permite uma vida melhor, o abuso destas substâncias, e evidentemente nós temos hoje no Brasil uma pandemia de alcoolismo. Acabaram de sair os números oficiais, comentávamos antes, Igor e Nara, nós temos 20%, se estima, da população brasileira que faz abuso do álcool, consome mais de 4 doses de álcool, 4 ou mais doses de álcool. E veja, a população masculina 17%, mas os números mais assustadores é como disparou o consumo na população feminina. Portanto, nós temos um país onde ainda há enorme dependência do álcool e do tabagismo. Mas, evidentemente, não há solução militar, não há solução repressiva para o consumo da cannabis, para o consumo todo psicoativo que diminui a dor humana. Sim. E eu queria muito aproveitar o fato de que o Arcari trouxe para a gente essa questão do moralismo imposto em relação à cannabis, para conversar um pouquinho com o nosso querido Siddhartha sobre os empecilhos que esse moralismo causou para a pesquisa no Brasil. No livro você trata disso, Siddhartha, desses obstáculos que a proibição trouxe para que pesquisadores e pesquisadoras conseguissem entender melhor quais são os possíveis benefícios da cannabis para a nossa saúde. Isso ainda permanece e que tipo de prejuízo isso trouxe e traz para a nossa sociedade? Nara, o prejuízo é gigante porque o sistema... nós possuímos, todas nós possuímos dentro do nosso corpo um sistema endocannabinoide. Então a gente produz moléculas semelhantes às moléculas da maconha. E a gente utiliza isso para fazer tudo, para formar memórias, para ter apetite, para dormir. Nosso corpo precisa disso. Isso não se sabia há 25 anos atrás. É uma grande revolução na biologia. E essa é uma revolução que vem gerando muita pesquisa de ponta nos Estados Unidos, na Europa, em Israel. E o Brasil poderia estar ocupando essa fronteira, porque o Brasil teve um imenso pioneiro nessa pesquisa, que foi o professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, antiga Escola Paulista de Medicina. O professor Carlini publicou, já no início dos anos 70, a primeira demonstração de que o canabidiol, molécula extraída da maconha, tem efeitos antiepilépticos em ratos. Depois, em 1980, ainda governo militar, as duas publicações em plena ditadura militar, ele mostrou isso em humanos. Então, por que o Brasil não é um líder mundial em fármacos à base de cannabis? Porque essa pesquisa sempre foi dificultada, clandestina, restrita a condições muito específicas, muitas vezes dependendo da desobediência civil de cientistas. O próprio professor Elisaldo Carlini contou, e a gente sabe como que ele criou vários grupos de pesquisa, não só na Unifesp, mas também motivou grupos de pesquisa na USP de Ribeirão Preto, na Federal de Santa Catarina,
em outros lugares do Espírito Santo, em outros lugares do Brasil, utilizando amostras que ele recebia de Israel de maneira clandestina, porque os controladores de alfândega brasileiros não deixavam entrar nada que fosse para se fazer essa pesquisa. Isso prejudica efetivamente a população brasileira e, de fato, torna a nossa pesquisa uma pesquisa de freio de mão puxado. Como é que a gente pode esperar ocupar uma posição na fronteira da pesquisa internacional se no Brasil não é possível nem comprar aqueles reagentes que lá nos Estados Unidos ou na Europa são entregues com um prazo de 12 horas? Então é uma situação muito difícil e que precisa mudar nesse governo. A gente tem menos de 2 anos até o nosso próximo encontro nacional com o fascismo. A gente precisa Muito dar bem. passos largos Muito agora, bem, Siddhartha. porque senão a gente vai retroceder. E quero aqui fazer coro com o Siddhartha. Quem sou eu para fazer coro com o Siddhartha, pelo amor? Mas Vamos a exaltação ao professor Carlini, né? Professor Carlini, o Siddhartha falando sobre governos em 2018. O Siddhartha talvez consiga me auxiliar melhor com essa data, mas 2018, o professor Carlini, já acredito eu, um homem com mais de 70 anos, foi intimado a depor por apologia ao crime. Perdão, Siddhartha, desculpa. Não, é isso mesmo, ele estava com 80 e tantos anos. 80? Perto É isso. Já foi perto de sua morte. Acho que o professor Carlini morreu em 2020 ou 2021. E ele foi intimado, Nara, a depor na polícia. Foi até a polícia depor. Já um homem octogenário, por apologia ao crime, por pesquisa, por realizar a pesquisa com cannabis em 2018. Não estou falando de 1921. Foi ontem. 2018. Que barbaridade. Barbaridade. Foi um senhor de 84 anos depor, lembro dessa imagem, depor na Como o polícia. Brasil ainda é reacionário. É impressionante. E falar sobre essas pessoas, sobre os nossos ancestrais, Siddhartha, queria falar um pouquinho sobre a relação que a cannabis tem com a ancestralidade. O que os povos originários nos ensinaram sobre a cannabis, Siddhartha? A cannabis ela tem a sua origem na China, ela começa a ser cultivada na China há cerca de 12 mil anos, depois ela vai se espalhando para a Índia. A Índia é um país que tem grande importância na produção de variedades terapêuticas, variedades ricas em resinas terapêuticas. E da China e da Índia se espalha pelo mundo, né? Vai pela Pérsia, pega o Oriente Médio, a África, e chega à América, tanto pelos africanos da diáspora, escravizados na diáspora, na sua forma terapêutica e também o uso fumado, e chega na forma de cânhamo para a produção de têxteis, de fibras, pelas mãos dos portugueses, dos espanhóis, dos colonizadores. A maconha que a gente tem hoje, as muitas variedades de maconha, que tem múltiplos usos diferentes, são uma herança da complexa ancestralidade da maconha, ou seja, de muitas gerações de pessoas fazendo seleção de plantas com certas características. O que aconteceu com tudo aquilo que a gente come, que está disponível no supermercado, aconteceu com a maconha. Ela foi domesticada e muitas variedades foram construídas. Então, quando a gente torna essa planta ilegal, a gente está desrespeitando as pessoas que estão vivas hoje, porque poderiam se beneficiar dessa planta, e está desrespeitando todas as gerações anteriores que cuidaram para que essa planta existisse com toda essa variedade. É uma grande burrice, né? Existe, claro, um interesse da indústria de dizer para as pessoas que a maconha é uma planta perigosa, que precisa estar num espaço isolado, com 3 portas de segurança, com código QR individualizando cada planta. Por quê? Porque isso torna o cultivo da maconha muito caro, proibitivo para tudo que não seja uma grande empresa. E a gente tem que estar de olho nisso, porque está tramitando no Congresso o PL 399, que legaliza e regulamenta o plantio de maconha para a produção de fármaco no Brasil, tanto para as empresas quanto para as associações de pacientes, que são de fato a força revolucionária desse processo, que moveu o processo adiante. Só que o que querem fazer no Congresso é criar tanta dificuldade para plantar maconha que ninguém, exceto uma grande farmacêutica, tem todo aquele dinheiro, toda aquela sofisticação, aquele know-how. Qual que é a solução para isso? Convênios entre as universidades, os institutos de pesquisa, com as associações de pacientes e mais, com indivíduos, porque as pessoas têm direito de plantar em casa e fazer seu próprio remédio. Sem dúvida. Arcário, eu queria aproveitar essa questão política que o Siddhartha começa a trazer para a gente para conversar contigo sobre um outro aspecto. A nossa esquerda não defende de maneira incisiva essa pauta como gostaríamos que defendesse, e por outro lado temos entes na direita brasileira
que não tem essa pauta como um tabu tão grande assim. E isso está aí nas redes, na internet, para qualquer um que buscar. Essa não é uma pauta que nos divide da maneira que a gente está acostumado e não é uma pauta que o campo progressista defende da forma como seria necessária. Remédio no SUS para todo mundo, medicina popular, as farmácias nos quintais das pessoas, né, nas comunidades tradicionais. Eu queria conversar um pouco contigo sobre por que essa pauta é tão diferente, exótica assim, nessa divisão das ideologias esquerda e direita no Brasil. E te provocar também, a gente deveria estar um pouquinho mais forte na defesa dessa pauta tão importante para a saúde pública brasileira? Sim. Nós temos um atraso histórico na esquerda brasileira que remete a todo um processo muito difícil, que essencialmente consiste no fato de que, pouco valorizado, de que existia uma geração da esquerda de 64, existia uma geração de esquerda depois de 78, 79, e houve uma ruptura histórica. Ou seja, houve uma geração que faria a transição dos que lutaram até o golpe de Estado e a implantação da ditadura militar, e depois uma geração surgiu muito jovem em 78, 79, e que já não tinha, o fio de continuidade tinha sido rompido. Então nós não fazemos a passagem que em outros países foi feita pela geração de 68, porque a geração de 68 foi liquidada no Brasil. Então, há um elemento de uma cicatriz demográfica que é política, programática, ideológica. A esquerda antes de 64, ela era mais conservadora em tudo que remete às liberdades individuais, à luta pela igualdade de gênero, à luta contra a discriminação racial, à luta pela defesa dos direitos dos povos originários, à luta ambiental. Ela era uma esquerda que estava, para resumir, não quero ser injusto, ideologicamente encerrada em torno de uma ideia-chave que era decisivo o progresso. O Brasil tinha que sair da miséria extrema, do atraso rural, da pobreza camponesa. Então a ideia do progresso e de um bloco de aliança social dominava a esquerda. Muito bem. Nós já estamos em 2025. Né? Então, passou meio século. Opa. Vamos combinar que estamos no outro mundo e, portanto, assim como na luta feminista, na luta antirracista, na luta anti-homofóbica, na luta ambiental, também na luta pela legalização do uso das drogas, ou seja, o direito de acesso a psicoativos, a começar por aqueles como os derivados da maconha, que trazem benefícios num espectro amplíssimo, mas não é somente o uso medicinal. É preciso, em todos os terrenos, também uma luta ideológica, Nara. É uma luta ideológica, tem uma dimensão programática e política. E qual é o programa? É a luta pela emancipação humana, é a luta pelo direito a ser feliz, é a luta para reduzir a dor da sociedade, é a luta pelo respeito às liberdades individuais. Ou seja, a rigor, o que as pessoas comem e bebem é uma dimensão da vida que é privada. É claro que tem que haver limites. Por exemplo, eu sou a favor de que haja proibição da publicidade, do consumo de bebida, de tabaco e a rigor de qualquer tipo de remédios. A publicidade deve estar restrita. Nós temos que ter limites, mas isso não significa que haja um espaço da vida privada que é a dimensão pessoal do direito de escolha. Então, é absurdo, é arcaico, é ideologicamente atrasado e nós, sim, precisamos fazer luta ideológica e, sim, devemos defender a liberdade das drogas no Brasil. E nós queremos a maconha nas farmácias e, como disse o Siddhartha, dentro de casa também vale. Eu acho que nós
perdemos em algum momento uma janela importante. Eu falava, a gente conversava, Carla Zambelli, que é quase ex-deputada federal, ela defende publicamente o uso do canabidiol e as pesquisas com cannabis. O Siddhartha pode, por favor, me corrigir se eu estiver errado, mas há um defensor ainda próximo, na antessala de Jair Bolsonaro, que é o general Vilas Boas, que sofre de esclerose lateral amiotrófica. E ele é um defensor do canabidiol. Então me parece que perdemos alguma janela aí. E aí, se há uma parte da direita, Siddhartha, que apoia a pesquisa com cannabis, essa parte da direita, ela recua quando o assunto é o uso recreativo por adultos. Aí nós estamos falando de uma pauta que está muito distante mesmo da realidade do brasileiro? É interessante essa sua questão, Igor, porque antigamente se falava assim, a maconha é a erva do diabo. Depois, a pesquisa com o canabidiol para epilepsia mostrou que é impossível manter essa posição. Então, a nova posição, a posição do conservador é assim, o CBD é de Deus e o resto da maconha é do diabo. E o que eles realmente têm medo, além dos efeitos psicoativos do THC, além da redução da força do superego, das pessoas poderem relaxar e sair um pouco do jugo incessante do trabalho, é a ideia de que isso não vai ser monetizado pela grande indústria. Então, o fato de ser uma planta que cresce fácil é um grande problema. Se fosse uma substância sintética que eles pudessem patentear e cobrar os royalties, eu acho que a gente nem estaria mais discutindo isso. Agora, o que eu entendo, acho que o Arcari fez uma viagem ao passado que é importante. Nos anos 60, você tinha as drogas glorificadas, o álcool, o tabaco, o café, mas existia uma certa ideia forte na esquerda de que as drogas eram o desbunde, de que era a falta de compromisso com a luta, a falta de compromisso com a transformação, a pessoa estaria se anestesiando. E é importante a gente pensar que isso também tem um viés de cor, porque muito da crítica do status quo contra a maconha já no início do século XX é que as pessoas negras pobres ficavam preguiçosas, indolentes, quer dizer, o cara trabalhava o dia inteiro e quando chegava de noite queria fumar um baseado para relaxar, não, aí ele fica preguiçoso. Então o sistema capitalista tem um problema com a maconha porque ela deixa a pessoa menos suscetível a entrar na engrenagem. A pessoa passa a dar mais valor ao seu próprio tempo, ao seu tempo de contemplação. Agora, eu acho que a maconha é o caso fácil, porque a maconha é tão benigna. Defender a maconha vai a favor, inclusive, dos vetores econômicos. Por isso que tem gente na direita defendendo. A gente tem que pensar além, é que a proibição de qualquer droga é uma excrescência. O Arcari tocou nesse ponto. E essa é a posição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da qual eu sou conselheiro. Desde 2018, a gente tirou por unanimidade na Assembleia de Maceió que a gente tem que legalizar e regulamentar todas as drogas. Não tem droga de Deus nem droga do diabo. Toda substância pode fazer bem ou fazer mal, depende do contexto de uso, da dose, de quem usa, e isso tem que estar na bula, sem maiores discriminações. Muito bem. Ô Siddhartha, e conversar um pouquinho também com o Arcari sobre isso, passar para os dois esse questionamento. O preço dos medicamentos à base de cannabis no Brasil é impraticável para a maior parte das famílias. Dá para mudar essa realidade? Se sim, quais são os caminhos? Eu já dou o meu spoiler como setorista de saúde, Sistema Único de Saúde, né, Siddhartha? E farmácia viva, porque senão eles vão pegar o dinheiro do SUS, o precioso recurso do SUS, e vão importar maconha da Europa, que por sua vez compra do Marrocos. Imagina a gente comprar macaxeira, não faz sentido. Não faz. Muito bem, Siddhartha. Você que esteve tão próximo da criação do nosso Sistema Único de Saúde, Arcari, você acha que esse é o espaço para a gente oferecer esse medicamento para a população, sem dúvida? Com certeza. Eu sou usuário do SUS, eu dependo de alguns medicamentos por uma condição crônica. E o Sistema Único de Saúde é uma pequena joia que é resultado de uma intensa luta de classes dos anos 80, que os anos 80 foi a década mágica, quase tudo que nós temos de conquistas surgiram nos anos 80. Eu sei que os jovens morrem de inveja, ficam até zangados quando digo isso, mas vocês perderam, meus queridos. Foi a década legal do Brasil, foi os anos 80. Foi muito legal. E a verdade é que o SUS ainda está aí
Ele sofreu muito, evidentemente, durante todo o intervalo que vem depois do golpe do impeachment, mas a universalização do acesso a todo tipo de medicação, ela é muito favorecida pela existência do SUS, e os fitoterápicos, em grande medida a maconha pode ser incorporada, os derivados da maconha, né? Os óleos, enfim, podem ser incorporados ao SUS, mas também há uma outra dimensão, que é o uso recreativo. Eu quero retomar e frisar, eu creio que o Siddhartha, com mais eloquência do que eu, entrou com muita coragem no tema. Há um espaço da vida que é a dimensão privada da existência. Nem tudo é política. Eu sei que a gente na esquerda tende a dizer tudo é política, tudo bem, mas é uma questão de grau. Quando nós dizemos tudo é política, é que existe um espaço da vida social onde os nossos destinos individuais são indivisíveis dos destinos coletivos. Ok, é verdade. Mas há uma dimensão da liberdade humana, e ser de esquerda, ser socialista, ser anticapitalista, aderir a uma visão crítica da ordem do capitalismo, também significa que nós lutamos para uma sociedade em que haja mais liberdades, não menos liberdades do que aquelas que existem no capitalismo. E, portanto, o uso recreativo é legítimo e, portanto, vender na farmácia é legal, muito legal, mas não precisa ser só nas farmácias. Ou seja, há produtos fitoterápicos, há produtos que são para uso recreativo que devem ter facilitado seu acesso, e, evidentemente, há um problema, que é a tendência do capitalismo transformar tudo em mercadoria, e a tendência à concentração de capital, investimento, e depois ao monopólio. E, portanto, há uma ameaça, de fato, de que o consumo terapêutico das drogas seja controlado por grandes grupos das Big Pharmas, e, portanto, inacessível, e passa a ser um privilégio de classe. Aí o Vilas Boas vai ter o canabidiol que ele gosta, porque ele está sofrendo, está na cadeira de rodas, mas é oportunista, né? Sem dúvida. Porque ele defendia um governo que queria demonizar tudo e manter a guerra às drogas, mas quando chegou a hora da vida dele na cadeira de rodas, sentir a dor da existência, aí ele disse, não, agora eu sou a favor. Menos, né? Siddhartha, caminhando aqui para o nosso final, queria uma consideração tua. Eu sei que, enfim, é um campo que vocês atuam desde a década de 60, 70, então é muito difícil, tão de dentro, olhar para uma perspectiva de futuro. Mas eu queria saber, quando você olha a pesquisa no Brasil, quando você olha o avanço que vocês têm conseguido dentro da academia brasileira, que futuro você imagina para o nosso país dentro dessa área da pesquisa com cannabis? Igor, o Brasil é um país que tem, o Arcari falou do SUS como uma das nossas joias, né? O nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que compreende, né, o CNPq, a CAPES, a FINEP, o FNDCT, que compreende as universidades, que compreende os institutos federais. A gente tem, na verdade, imensas joias, né? A Embrapa, a Fiocruz, inclusive convênio agora da Embrapa com a Fiocruz. A gente está muito bem posicionado, o Brasil está cheio de excelentes pesquisadoras e pesquisadores de formação biomédica. Realmente um monte de gente bem formada. Foram muitos anos de CAPES funcionando direito. E mesmo com toda a devastação que o Temer e depois o Bolsonaro infligiram à ciência brasileira, ela continua bem posicionada, as pessoas continuam sendo bem formadas, tem um monte de laboratório bem montado no país inteiro. Então existe uma questão de decisão estratégica. O Estado brasileiro ainda não entendeu a revolução que significa a cannabis. E isso em vários níveis diferentes, pensando desde empresa grande até empresa pequena, as associações de pacientes, os indivíduos, o SUS, a farmácia viva do SUS. É um sistema bastante complexo, um mercado muito grande. Se a gente fizer um pouco de esforço intencional, o Brasil tem condição, sim, de ter protagonismo. Nesse momento, a gente está mais atrasado do que Estados Unidos, Canadá,
México, Argentina, Chile, Colômbia, boa parte da Europa e Israel. Agora, os modelos não são necessariamente melhores que o nosso. Por exemplo, Portugal tem há 20 e tantos anos que eles descriminalizaram todas as drogas, eles têm muita produção de fármacos à base de cannabis, mas de um jeito parecido com isso que o Arcari estava delineando, que é a população não tem acesso, é uma coisa muito cara, tem um recorte de classe social claro. Quem tem acesso é quem tem como pagar 1.000 euros por mês naquele medicamento. Um medicamento que poderia estar sendo feito em casa, ou numa associação, ou numa cooperativa, ou obtido da farmácia viva do SUS. Eu acho que esse é a gente tem que compreender que essa luta é uma luta popular. Embora exista um pânico moral em relação à cannabis, sobretudo numa certa geração das mães, avós lá da favela que vem a violência policial contra seus filhos e falam, bom, então a culpa é da cannabis, a gente tem ali um local para fazer uma incidência política muito grande, porque a juventude não está embarcada nessa. A juventude sabe muito bem que aquilo ali é caô. E que a polícia, na verdade, mata aqui para poder vender ali. Então, a guerra às drogas é uma espécie de parafuso central de uma engrenagem horrível e que agora, até com a denúncia de ontem, com a aceitação da denúncia, a gente está vendo aí os porões, né? O Heleno, o cara que estava ligado ao Frota, sendo responsabilizado pela primeira vez, parece uma mudança. Acho que a gente precisa entender que essas engrenagens, a guerra às drogas, ela não é algo acessório, ela é central nessa máquina de matar a gente pobre e manter o status quo. Se a gente desmontar ela, eu acho que a gente ainda consegue ver muito avanço, até pela emergência de uma consciência da juventude, de autoafirmação desse direito, como disse o Arcari, de existir, de ser. Né? O Mano Brown fala muito bem isso num podcast, ele fala, o motoboy passa o dia inteiro fugindo da morte. A cada 15 segundos ele está fugindo da morte. Quando chega no final do dia, que ele para embaixo de uma árvore, fuma um baseado e fala, tô vivo, isso não pode ser criminalizado, né? Então, cara, eu queria te escutar também um pouquinho sobre isso. O que você imagina para o futuro do país nessa seara, tanto da pesquisa quanto do uso recreativo, e pensando, obviamente, as disputas políticas que nós devemos travar nos próximos anos nas urnas? Bom, eu penso que, como disse o Siddhartha, nós temos pouco tempo, nós corremos contra o tempo. Então temos que ser lúcidos e realistas. Isso significa que o governo Lula tem que ter mais coragem, tem que avançar, tem que aproveitar o tempo. Não pode mais ficar prisioneiro de uma inércia em todos os terrenos, imaginando, ou se quisermos, vou ser um pouco mais cruel, fantasiando que é o auto-engano, por isso é um pouco mais duro a crítica, porque há muito auto-engano, que é possível através de uma autocontenção, perpetuar uma situação cujo desenlace não parece muito favorável. Então, eu fico muito satisfeito quando o governo toma a iniciativa de apresentar uma proposta de reforma fiscal, como é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, com a contrapartida de uma alíquota de 10% para quem ganha mais de 50 mil por mês, 600 mil por ano. Isso é uma boa iniciativa. Ela vai numa boa direção, mas é insuficiente. Igor Nara, a situação, não nos enganemos, apesar do escorregão que o Bolsonaro tomou em Copacabana, porque para ele 20, 30 mil pessoas foi fraco. Ele não desistiu, ele ontem falou 50 minutos depois da decisão da primeira turma e evidentemente a extrema-direita é consciente de que ele tem um plano, que é apresentar a sua pré-candidatura, ainda que seja condenado e eventualmente venha a ser preso, que já é algo que está num terreno mais nebuloso quando nós pensamos a passagem do 25 para o 26, mas ele vai fazer campanha e só na última hora vai fazer a transferência e eles têm a carta do Tarcísio, que está engatilhada. Então, nós temos pouco tempo. Então, neste terreno, Lula tem que tomar a iniciativa. Ou seja, nós não podemos ficar dependentes. Agora vou usar a expressão do lesta lenga-lenga, que é o processo via Anvisa. Nós precisamos de uma luta política que passa pelo Congresso Nacional, não passa por uma agência, mas não política. É uma agência regulatória que vai fazer vai reduzir um problema que é evidentemente político-social, um problema técnico. Nós temos uma fratura no país. Não é qualquer país o Brasil. Mais de 700 mil encarcerados, a grande maioria negros, ou seja, não é que somente demonizaram, criminalizaram o comércio da maconha no Brasil. É uma loucura, são dezenas de milhões de pessoas consumindo, é um absurdo, é grotesco, é monstruoso.
É indivisível a guerra das drogas e a demanda da sociedade, em particular das gerações mais jovens, para aliviar o sofrimento psíquico. Por quê? Porque quem é que pode estar saudável, mentalmente saudável, no mundo que nós vivemos, do jeito que está esta realidade? Então, sejamos lúcidos, a esquerda tem que cumprir um papel de vanguarda. E nós temos que entrar na luta ideológica. Assim como temos que entrar na luta ideológica de que interromper uma gravidez indesejada, ou seja, os direitos reprodutivos da mulher, não é um tema que é monopólio das igrejas. As igrejas têm todo o direito de existir e as preferências religiosas das pessoas fazem parte daquilo que creio que nós todos consensuamos que é o espaço da vida privada. É o espaço da vida privada. Então, as igrejas podem defender que as mulheres não têm que ter controle de seus direitos reprodutivos para os seus membros, mas não para toda a sociedade. Eu não quero que o Papa decida qual é o destino da sociedade brasileira. E eu gosto muito do Francisco, espero que torço por ele todos os dias. Então, em relação à cannabis e, a rigor, em relação a todas as drogas, mas vamos começar por onde é possível começar. A responsabilidade do governo Lula é intransferível. Nós não podemos entrar na 4ª década do século XXI como sendo um dos países onde a guerra das drogas se transformou num instrumento de pânico moral que demoniza e que produz uma fratura entre gerações, amargura a sociedade. Já passou o tempo histórico, Igor, Nara, não há muito tempo e nós temos que aproveitar os próximos 2 anos. Ninguém sabe o que vai acontecer depois de 2026. Avançar nesse terreno. Sem dúvida. Obrigada demais, viu, por essa fala. A gente tem, Siddhartha, um minutinho. Queria pedir para você trazer a sua dica cultural rapidamente, que eu sei que você está com o tempo apertado hoje, mas sei que você tem uma ótima recomendação. Já que a gente está falando de fitoterapia, né, de cannabis como um fitoterápico importante, eu quero sugerir a Cartilha de Mesinhagem, da Raimunda Gomes da Silva, editora N-1, que é uma escritora ribeirinha que permite que a gente entre nas questões da ocupação irresponsável da Amazônia pelas grandes hidrelétricas, né, o ataque à população ribeirinha, mas pelo lado da terapêutica da farmacopeia indígena. Perfeito, obrigada demais pela participação. A gente ouviu Siddhartha Ribeiro, neurocientista e autor do livro As Flores do Bem. Valério Arcari, a gente falou muito sobre comunidades tradicionais aqui nessa edição e eu sei que a sua dica cultural tem relação com essa temática. O que é que você trouxe de recomendação pra gente hoje? Como é que você sabe? Agora eu fiquei curioso. Isto pode ser eu tenho reflexos um pouco paranoicos, porque durante muito tempo fui detido muitas vezes. Não. Agora eu fiquei curioso. A minha produtora me passou que você ia falar do Torto Arado pra gente hoje. E aí eu já tava sabendo. A produtora, língua. Depois você briga com a Ruiva lá, é o passarinho vermelho que a gente tem aqui no nosso danadinha. Mas vamos lá. Muito bem. Então, Torto Arado, Itamar, é uma das revelações da literatura brasileira dos últimos 3 anos. Nós estamos realmente diante de um talento raro que ganhou evidência porque é uma liderança cultural negra e isso faz muita diferença no país como o Brasil, mas, a rigor, a obra ela é indivisível do autor, mas as obras têm um espaço próprio. Torto Arado é como se dizia, uma novela que nos ajuda a nos reconciliarmos com o Brasil. A gente se reapaixona pelo Brasil. Veja, vamos combinar, não é muito fácil gostar muito do Brasil. Temos dificuldades. Não é todo dia que a gente gosta muito do Brasil. De vez em quando a gente gosta do Brasil, né? De vez em quando a Mônica Salmazo faz uma reinterpretação de um samba do Noel Rosa e ela diz: o Brasil tem que dar certo. Como é que não pode dar certo? De vez em quando a gente vai ver um filme, como Ainda Estou Aqui, e vemos a Fernanda Montenegro em silêncio, muda, sentada numa cadeira, vendo uma imagem na televisão e o Brasil
derrama todas as lágrimas que tem no seu coração diante daquilo que aquilo representa. E Torto Arado é assim, é um livro que nos deixa com um sorriso nos lábios e vontade de amar mais o Brasil. E já virou um clássico, Torto Arado, editora Todavia. Aliás, essa dica foi 4 em 1, né? Porque a gente teve a Mônica Salmásio, a gente teve Noel Rosa, a gente teve Torto Arado e a gente teve também Ainda Estou Aqui. Excelente, obrigada demais pela participação aqui, meu querido Arcário. Um grande abraço para você e até a próxima no estúdio, hein? Combinado. E a gente agradece você que ficou conosco até agora, acompanhando o podcast 3x4. Obrigada demais pela participação. Não esquece de mandar seus comentários pelas redes sociais. E semana que vem tem mais debate político aqui no Brasil de Fato. Vamos para os créditos. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação Igor Carvalho. Tem direção de Camila Salmásio. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. A produção é de Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização Fábio Balbine e a identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes sociais Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena e direção executiva Nina Fidelis. Até semana que vem.